VUNESP 2019. Analise cada uma das afirmações a seguir. As duas únicas afirmações verdadeiras são. Muito bem. Então aqui nós temos a conversão de unidades, né? Então é muito importante você saber o decor esse esquema. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Os que caem em concurso geralmente são esses daqui. Nós temos os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Esses são os múltiplos do metro. Os submúltiplos do metro nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Muitos concurseiros, eles decoram a seguinte frase feita. Aqui nós temos um K, H e dá, né? Aí forma a palavra cagada. Então, eles usam esse mnemônico, né? Então, cagada, K, H, dá. Você sempre tem um metro no meio, né? Em seguida, nós temos cagada, 10, 100, 1000. Daí, você bota o M na frente de todo mundo, com exceção do metro que fica no meio. Ah, entendi, Júnior. Cagada, 10, 100, 1000. KH dá quilômetro, hectômetro, decâmetro, 10, 100, 1000. Decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Muito bem, então você pode utilizar essa regrinha aí para decorar, né? Então vamos lá. Então, para passar de quilômetro para hectômetro, a gente deve multiplicar o valor que está em quilômetros por 10. E da esquerda para a direita é sempre assim, a gente multiplica por 10. E se fosse o contrário, aí eu devo dividir por 10, né? Por exemplo, se eu quero passar de milímetro para centímetro, eu divido o valor que está em milímetro por 10. Então assim por diante, né? Algumas questões eu te confesso que eu nem uso esse esquema aqui. Porque alguns a gente já sabe de cabeça, por exemplo. Na primeira aqui nós temos 5,7 quilômetros, nós temos que passar para metros. E você já sabe o decor que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, né? Então eu devo multiplicar por 1000 para passar para metros. Com o esquema seria o seguinte, né? Nós temos aqui, eu estou em quilômetro, quero passar para metros. Estou aqui na unidade em quilômetro e vou passar para metro. Então eu vou andar só trocar de cor, vou andar 1, 2, 3 casas, né? Então eu coloco 1 seguido de 3 zeros. 1 seguido de 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, em hectômetro, quero passar para centímetro, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas, né? Então eu teria que multiplicar por 1 seguido de 4 zeros. Certo? Então vamos lá. 5,7 quilômetros vezes 1000. Então eu posso andar uma casa com uma vírgula e eliminar um zero, né? Então copio 57 seguido de 2 zeros. Então 5.700 metros. Então não é a primeira. Então a 1 é falsa. Já eliminamos 3 alternativas. 2. 15,8 metros quadrados, nós vamos passar para centímetros quadrados. Muita calma nessa hora, você pode falar assim, mas aqui a gente fez a regra para metro, não para metro quadrado. Unidade aqui é a unidade de comprimento, né? A medida de comprimento e não de superfície. Mas é muito simples, olha só. Nós temos aqui, nós estamos na casa, né? Na casa ali do metro. E eu vou passar para centímetro. Você sabe que um metro equivale a quantos centímetros? A 100, né? Eu faço
vezes 10 e vezes 10, ou seja, vezes 100. Então, vezes 100. Porém, nós temos o quadrado, não é o metro para centímetro, né? É o metro quadrado para centímetro quadrado. Então, o que você vai fazer é simplesmente elevar ao quadrado aquele 100. Ah, Júnior, se fosse cúbico, a gente elevaria ali ao cubo? Exatamente, certo? Então, é muito simples, acho que você já entendeu. Então, vezes 100 ao quadrado, nós vamos ter que multiplicar. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, 100 seguido de 2 zeros, 10.000, né? Então, eu tenho que multiplicar por 10.000. 15,8 vezes 10.000, andei uma casa, elimino um zero, copio 158, seguido ali de 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Então, coloco agora a unidade, 158.000 centímetros quadrados. Então, a segunda está correta. Eu até poderia parar por aqui e marcar a alternativa D, né? Mas vamos verificar também a terceira e a quarta afirmação. Então, na terceira afirmação, nós temos 4,25 litros é igual a 4 litros e 250 mililitros. Você sabe que 1 litro, né, equivale a 1.000 mililitros. Então, 4,25 litros, a parte inteira continua ali em litro, né, 4 litros, e aquele 0,25 multiplicando por 1.000, nós vamos passar para mililitros, né? 0,25 vezes 1.000, de fato, 250 mililitros. Então está correto. Como a gente já sabia, né? A quarta afirmação, ela é uma afirmação falsa. Diz que 3,24 horas é igual a 3 horas e 24 minutos. A gente até já viu isso aqui, né? 3 é a parte inteira, então continua em horas, 3 horas, e aquele 0,24, que é a parte decimal ali, nós devemos passar para minutos. Eu devo, nesse caso, né, nós sabemos que uma hora possui 60 minutos, que multiplicar por 60. Então vamos fazer aqui 6 vezes 20, 120, 6 vezes 4, 24. Então aqui vai dar 14,4, né? Então 3 horas e 14,4 minutos. Eu até poderia passar também aquele 0,4 minuto para segundo, mas não foi o caso aqui, ele não pediu isso, né? Então a quarta, ela é falsa, certo?